Os pecados da carne. No vídeo de hoje, um texto escrito por Elon Hornby e publicado no jornal Mensageiro da Paz em agosto de 1989. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Uma revista evangélica do Canadá promoveu pesquisa entre seus leitores sobre qual seria a sua maior tentação. Normalmente, os editores escolhiam cerca de 30% de respostas, mas nesse caso somente 6% responderam ao questionário. Pelo visto, a tentação é algo que causa desconforto aos indivíduos. Causas da tentação. O conceito bíblico de tentação é verificar a resistência das pessoas. Quando Satanás exerce a tentação, ele o faz no intento de prejudicá-las, como no caso de Jó. As pessoas podem tentar-se umas às outras, tanto para o bem quanto para o mal. Os judeus tentaram Jesus para que realizasse algum milagre que satisfazesse a sua curiosidade. Por outro lado, podemos submeter alguém a um teste com a intenção de que isto lhe traga algum benefício. Quando Deus permite que sejamos tentados, é com o intuito de nos beneficiar. Tiago 1:13 nos faz saber que Deus a ninguém tenta no sentido de induzir alguém para o mal. De acordo com a pesquisa que mencionamos, a tentação mais denunciada foi o problema sexual. Esta se apresenta de várias formas, desde o adultério, a fornicação e o homossexualismo, além de outras perversões. Em seguida vem a tentação para a libertinagem. Em terceiro, a ambição e, finalmente, o amor pelas riquezas. Há ainda tentações mais respeitáveis, como a glutonaria. O crente não está imune a estas tentações e devemos estar lembrados disso. Por que existe a tentação? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas temos um inimigo que busca nos prejudicar de todas as maneiras. Se nós não fôssemos seres morais, criados à imagem de Deus, não teríamos de nos incomodar com o problema do bem e do mal e nos preocuparmos com a escolha entre um e outro. Os animais não são tentados. Mark Twain disse certa vez que o homem é o único animal que se envergonha ou que devia se envergonhar. Nós somos tentados porque fomos criados com capacidade para a escolha moral. Temos o desejo íntimo de servir a Deus e louvá-lo, ao mesmo tempo que a nossa natureza pecaminosa nos impele a possuir tudo que nos cause prazer. Desde que Eva comeu o fruto com o qual pensava tornar-se igual a Deus, tendo um conhecimento especial do bem e do mal, imediatamente as pessoas em todo o tempo exploram-se umas às outras sexualmente, comercialmente e em tudo que lhe pareça lucrativo, ao invés de posicionar-se dentro da vontade de Deus e dos seus desígnios. Consequências da tentação. Qual o perigo de submeter-se à tentação? A Bíblia nos mostra vários exemplos. Adão e Eva foram os primeiros a sucumbir à tentação, resultando na quebra de suas relações com Deus e estendendo o pecado a toda a humanidade. Os resultados do seu fracasso foram devastadores. Moisés sucumbiu à irritação no deserto quando o povo reclamou pela falta de água. Ele tivera paciência por longos anos, mas naquela ocasião falhou no teste e o resultado do incidente foi a proibição de entrar na terra prometida. Levar o povo a Canaã tinha sido o seu sonho durante anos, porém esse sonho foi frustrado porque ele falhou no momento da tentação. Porque Davi sucumbiu à tentação e cometeu adultério com Betsaba, seu filho morreu. Urias foi morto e Davi recebeu a sentença.
A espada nunca se afastará de tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias para que te seja por mulher. Segundo Samuel 12:10. No Novo Testamento deparamos com Ananias e Safira, sucumbindo à tentação de mentir sobre o preço da herdade que venderam, de maneira que parecessem mais generosos do que o foram na realidade. Como resultado, caíram mortos diante da igreja. É de extrema gravidade cada um desses casos que mostram os que sucumbem diante da tentação. Não é uma coisa sem importância que possamos relegar e dizer: se todo mundo faz, por que não posso fazer? Nós vemos na Escritura que, por falhar na hora da tentação, nos tornamos inimigos de Deus. Nós saímos da sua graça, do seu amor e passamos para o lado do adversário. Nós estamos dizendo: Senhor, eu conheço a tua vontade, mas prefiro fazer a minha própria escolha. Nos exemplos bíblicos, vemos que nos 4 casos expostos, sucumbir à tentação trouxe resultados desastrosos. Eles foram expulsos do jardim, morreram longe da terra prometida, trouxeram perpétua maldição sobre a família e morreram às portas do templo. Temos a tendência de subestimar o pecado e suas consequências na sociedade odierna. Isto se torna perigoso porque, tão certo quanto estamos vivos, o homem colhe o que semeia. Gálatas 6:7. Estive lendo um livro escrito por um capacitado conselheiro pastoral que disse ministrar para um povo que julgava poder ocasionalmente mentir, enganar, furtar e adulterar sem problemas. Mas a coisa não é assim. Nós colhemos o que semeamos, tanto quanto Adão e Eva, Moisés, Davi, Ananias e Safira. Quando sucumbimos à tentação, temos de pagar o preço. Como tratar a tentação? O que devemos fazer diante da tentação? Jesus abordou esse problema em Mateus 26:41, quando diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ele reconhece o fato de que muitos de nós queremos sinceramente obedecer a Deus e fazer o que é reto. Ao mesmo tempo, travamos uma batalha contra o bem devido ao nosso corrompido instinto natural. Diante disso, ele nos dá 2 simples palavras de aviso: vigiai e orai. Vigiar implica em grande escala na autodisciplina. Nós simplesmente não podemos permitir que nossas vidas sejam controladas pela emoção. Não podemos colocar-nos em posição ou situação em que fatalmente sejamos tentados. Nossa vontade deve ter domínio sobre nossas emoções. Neste sentido, uma criança que venha de um lar disciplinado tem uma sólida vantagem sobre aqueles que crescem fazendo o que bem entendem. Contudo, mesmo que tenhamos o infortúnio de haver crescido num lar indisciplinado, somos responsáveis por nossa conduta diante de Deus e devemos esforçar-nos para resistir à tentação e tomar as decisões acertadas, baseadas no que é direito, não sobre as atitudes dos outros, nem no que nos der na telha. Nós resolvemos ser cristãos. Decidimos sobre nossos maiores alvos, sobre nossas horas de lazer, sobre nossas amizades, sobre o que vamos ver, sobre o que vamos ler. Então devemos aprender a decidir bem. Isto é o que chamamos vigiar. É uma forma de aguentar o corpo fraco que está propenso à tentação. Vigie seus impulsos, seus desejos, seus projetos. A piedade fortalece. A segunda parte é orar, e esta é a fonte de onde tiramos forças para vigiar. Isto envolve esforço, constante piedade, onde nossas relações com Deus se tornam reais e não apenas uma teoria sobre a qual pregamos na escola dominical e no culto à noite. Como alguém já disse, meu maior remédio para a tentação tem sido uma disciplina constante de oração e leitura bíblica. Não será demais enfatizar a necessidade de andar com Deus.
Quando somos tentados, não estamos tratando com alguma coisa desconhecida e difícil. Se tivermos o ato salutar de orar e praticar diariamente o ensino da Escritura como uma propriedade, estaremos em condições de nos examinarmos a nós mesmos e de tomar decisões acertadas. Ao lado do exercício constante da oração e de uma sólida vida devocional, precisamos estar de modo permanente na presença de Deus e gravitar positivamente numa esfera divina, onde o incentivo é agir sabiamente. Lembre-se de que conhecemos o que plantamos. Atitudes momentâneas podem levar a lamentações eternas. Deus não faz vista grossa à quebra de suas leis. O desejo de fazer a nossa própria vontade, de fazer a vontade de Deus, batalham em nosso interior. Temos o livre arbítrio para fazer a vontade de Deus. Na luta contra a tentação, tenha em mente que não é um problema difícil. Se vigiarmos e orarmos, podemos entrar numa esfera de poder e vitória. Lembre-se, você perceber que sua vida carece de maior firmeza, você poder começar tudo de novo com Cristo. Ele perdoa o pecador, ele perdoa aquele que tropeça, mesmo porque para isso morreu na cruz. Como ele disse para a mulher apanhada em adultério, ele lhe diz quando você abre o seu coração para ele com honestidade: nem eu também te condeno. Ele perdoa e restaura, mas também diz: vá e não peques mais. Não é um tipo de perdão que se possa renegar, é o preço de sua vida. E ele espera que seu sacrifício seja tratado como capaz de trazer ao convertido uma verdadeira transformação. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.